Olá, você que nos acompanha na nossa mentoria Bisurada, nossa aula de hoje sobre responsabilidade civil do Estado. Gente, quando nós falamos em responsabilidade civil do Estado, nós falamos em responsabilidade civil do Estado, dos seus agentes delegados, como os concessionários de serviços públicos, os permissionários, daqueles que agem em nome do Estado. Nós temos que ter em mente que a responsabilidade civil do Estado, quando nós falamos, é a responsabilidade extracontratual, aquela decorrente da Constituição, aquela que está presente no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz tudo. Você não precisa sair praticamente para nada do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, quando nós falamos em responsabilidade civil do Estado. Tudo que eu vou falar para você agora é algo extremamente simples, algo que você, como um estudante de direito, tem que saber. Você tem que saber, para sua prova, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos através de uma concessão ou uma permissão, respondem objetivamente pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. E elas, essas pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, que vão se entender com seus agentes. O particular que sofreu um dano ocasionado por uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, ele não quer nem saber quem é que causou o dano para ele. Isso não interessa para ele. Ele não quer saber se é o Pedro, se é a Maria, o poder público, as concessionárias é que vão se entender com o Pedro, com a Maria. O particular que sofreu um dano do poder público, ele vai se entender com o Estado. Quem vai pagar a conta para ele é o Estado, não é o particular. O particular muitas vezes nem uma bicicleta tem para executar. O particular, que eu digo, o agente particular que causou o dano, o agente público, o servidor público, o empregado de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista que presta serviço público, de uma concessionária que presta serviço público. O particular que sofreu o dano, ele não quer nem saber quem é que causou o dano. Ele sabe que foi o poder público ou uma concessionária. E é dele que ele vai cobrar a conta. Então você tem que pegue lá o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Abra ele aí. Pegue um clips, marca só ele. Pega um marca-texto piscante e marca, por favor, esse artigo 37, parágrafo 6º. Quem é meu aluno não erra questão sobre responsabilidade civil. Não erra. Professor, por que não erra? Porque não tem como errar. Tudo que eu falar para vocês aqui é o que pode ser cobrado na prova. Nenhuma vírgula diferente. É só ver o que é cobrado nas provas anteriores. Não tem erro, gente. Pega aí, olha só, na tela para vocês, o que está dizendo aqui? Olha isso, pelo amor de Deus, todos parem tudo e olhem esse parágrafo 6º do artigo 37. Está dizendo assim, olha aqui, as pessoas jurídicas de direito público. Quem são pessoas jurídicas de direito público? Abre o teu Código Civil. Vai no artigo 41. Olha só. Código Civil, artigo 41. Art. 41. Nessa altura, não pode mais ter gente que não sabe quais são as pessoas jurídicas de direito público. Olha aqui comigo na tela. São pessoas jurídicas de direito público interno. 2 pontos. Olha aqui. A União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas, que são os consórcios públicos de direito público,
as demais entidades de caráter público criadas por lei, como as fundações públicas de direito público. Fundação pública de direito público não está aqui, ó. O que ela é? Demais entidade de caráter público criada por lei. Estão aqui, ó, as pessoas jurídicas de direito público. Elas estão aqui. Então, volta aqui para o artigo 37, para o 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Quem presta serviço público? Vai para o artigo 175 da Constituição Federal. Vai para ele. Olha o que vai dizer o artigo 175. Tá aqui, na tela. Olha aqui. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, essas prestadoras de serviços públicos, ou elas serão empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações de direito privado, que vão prestar serviço público, vão ser prestadoras de serviço público, ou elas vão ser concessionárias ou permissionárias privadas, lá em empresas privadas, que eu posso ser dono, você pode ser dono. Tua empresa ganhou uma licitação, tá aqui, ó, sempre através de licitação, ganhou uma licitação e assinou um contrato de concessão ou permissão. Tem contrato de permissão ou concessão com a administração pública? É prestadora de serviço público. Ah, não! Ela tem um contrato administrativo pela Lei 14.133, tem um contrato administrativo pela Lei 8.666. Não é prestadora de serviço público. Não é. Pode ser prestadora de qualquer serviço. Serviço de limpeza, serviço de terceirização, qualquer serviço, menos prestadora de serviço público. Porque para ser prestadora de serviço público, tem que ter lá assinado um contrato de concessão ou um contrato de permissão. Essas vão responder pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade. Pelo artigo 37, parágrafo 6º. Está aqui. Olhe comigo, ó. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão. Você não está enxergando aqui. Você não está enxergando, mas está escrito. Responderão objetivamente. Você não pode pegar a sua caneta e escrever aí. Mas isso tem que ficar na tua mente pro resto da tua vida. Responderão objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, como agente público, não é o cara lá num baile dançando 1 da manhã, sendo um agente público, tá lá passeando numa festa, mata alguém. Ele não tá na qualidade de agente público, tá lá num baile dançando. Obviamente que a pessoa jurídica de direito público não vai responder nesse caso. O cara pegar com agarrou pelo pescoço lá e falou, não vai. Então, pelos danos dos seus agentes nessa qualidade, veja comigo, eu sou um agente público, sou um agente de Estado, eu sou um agente público. Mas aqui, falando com vocês, eu não estou na qualidade de agente público. Eu não estou no exercício da função pública. Qualquer dano que eu vier a causar a qualquer pessoa é a pessoa contra o Felipe, não contra o agente público. Agora, se vocês tivessem ido há meia hora atrás, lá no Ministério, batido lá na porta, pedindo na portaria para falar comigo, eu chego lá e agrido algum de vocês, aí sim, a União que vai se entender com vocês. Eu não quero nem saber de vocês. Quem vai pagar a conta é a União. União.
União paga tudo que vocês pedirem. Se vocês pedirem 500 mil reais de indenização, né? A União que pague esses 500 mil em juízo, se tiver que pagar, e depois a União que vai se entender comigo. Eu não quero nem saber de vocês e nem vocês de mim. Vocês querem saber da União. Quem paga essa continha do professor Felipe, se venham agredir algum de vocês lá durante o meu horário de trabalho, quem vai pagar a conta é a União. Eu não quero nem saber. A União, te vira com ele, paga ele aí. Aí depois, em um segundo momento, depois que a União paga cada centavinho para vocês, tudo já transitado em julgado, precatório, tudo certinho, pagou vocês, aí a União que venha querer me cobrar. Aí a União vai ter que provar que eu agi com culpa ou dolo contra vocês, porque se ela não provar que eu agi com culpa ou dolo, ela não pode cobrar de mim. Ela vai ter que demonstrar culpa ou dolo. Isso está na parte final do artigo 37, parágrafo 6º. Olhem na tela comigo, olha só. Responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Terceiros. Esse terceiro é qualquer pessoa, inclusive agente público. Um agente público causando dano contra outro agente público. Quem vai responder? A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, prestador de serviço público. Esse terceiros engloba usuário de serviço público, não usuário de serviço público, seja quem for. Quer ver um exemplo para vocês? Estão lá 2 policiais militares, olha aqui, 2 policiais militares de serviço, 2 em serviço, começam a discutir. 2 policiais começam a discutir. Um policial saca a arma e dá um tiro no outro e mata 2 agentes públicos. Meus amigos, a família do policial morto vai cobrar indenização de quem? Do outro policial que matou? Ela não quer nem saber do outro policial que matou. Ela vai cobrar do Estado. O Estado ao qual aqueles policiais estavam vinculados. O Estado vai indenizar a família e depois o Estado vai cobrar do policial que matou, demonstrando que ele agiu com culpa ou com dolo. Vai ter que provar por A mais B que aquele policial agiu com culpa ou com dolo para tirar dele na ação regressiva. Então, por favor, todos têm que saber tudo isso que eu falei na ponta da língua, porque isso cai na prova, isso não é brincadeira. Isso ou vira tese de ação indenizatória, ou isso vira questão, e é questão que você não pode perder. É questão dada, que pode te deixar com 6 ou pode não te deixar com 6. Questões de responsabilidade civil não se erra. Por favor, lembre desse professor falando isso. Não se erra. Não pode perder nenhum décimo de questão envolvendo responsabilidade civil do Estado. Elas são muito boas. Olha aqui comigo novamente, então. Causarem, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade como agentes públicos, causarem a terceiros, qualquer terceiro, assegurado, parte final, olha aqui, assegurado o direito de regresso contra o responsável, contra o agente que causou o dano, nos casos de dolo ou culpa. Somente nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade do servidor é subjetiva. Tem tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal dizendo o óbvio. Tem tese. Vai aí para o caderno de teses. Pega lá na tabelinha de tese de repercussão geral, vai ter lá. O agente causador do dano não é parte legítima para figurar em ação indenizatória. Se o teu cliente procura você com uma citação na mão que alguém ingressou com uma ação contra ele para cobrar um dano que ele causou em serviço, primeira preliminar de contestação, ilegitimidade passiva do teu cliente. Teu cliente não é parte para figurar.
aquele particular que vai se virar contra o Estado. E depois o teu cliente se entende com o Estado. Depois, por favor, é muito importante que você lembre disso. Você não pode de jeito algum esquecer desses detalhes, tá? De verdade, gente. De verdade mesmo. Não pode esquecer desses detalhes. Ok? Então, pega esse artigo 37, parágrafo 6º, passa um marca-texto nele aqui, piscante, coloca clips colorido, porque ele é o fundamento da responsabilidade civil do Estado. Ele é o fundamento. Bom, agora nós vamos então para o nosso quadro para explicar o que são alguns elementos que vocês têm que saber, tá? Acompanhe no quadro comigo a partir de agora. Olha só, nós vamos ter a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. O que é a responsabilidade civil objetiva? Ela só necessita dos elementos objetivos. Professor, traduz para mim, pelo amor de Deus, quais são os elementos objetivos? Quais são? Os elementos objetivos são os seguintes, olha só. Conduta estatal, dano concreto e desproporcional e nexo causal. Forma o triângulo da responsabilidade civil objetiva. Conduta estatal tem que ser uma conduta de um agente do Estado. Acabei de dar o exemplo para vocês. Vocês vão lá visitar o professor Felipe dá um empurrão em vocês. Eu estou no exercício da minha função. A conduta foi estatal. Agora eu estou aqui sentado dando a minha aula para vocês. Não estou agindo em nome do Estado. Então eu tenho que ter a conduta estatal, tenho que ter um dano que tem que ser concreto, comprovado, tem que provar a ocorrência de um dano. Não basta dizer, ele cometeu um dano contra mim. Prove o dano. O dano tem que ser concreto e ele tem que ser desproporcional. Ele não pode ser um mero aborrecimento. Tem que ser um dano desproporcional. E tem que haver uma relação de causa e efeito entre a conduta estatal e o dano. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Olhe comigo. Veja. Um exemplo. Um sequestrador. Olha aqui, para vocês verem comigo. Um sequestrador pegou um refém. Tá lá com uma arma na cabeça de um refém a 100 metros. Chamam a polícia. Vai a polícia. A polícia vai lá, né? Mira o bandido, dispara a arma e acerta a cabeça do refém. Aí vem a pergunta para vocês. Ó, policial, pá, deu um tiro, saiu a bala, na cabeça do refém, matou o refém. Teve um dano concreto desproporcional? Sim ou não? Claro que teve. Ou alguém acha que uma morte não é um dano concreto e desproporcional? Claro que teve. Teve um dano. Pergunta: o que causou a morte? Qual foi a causa mortis? Vem o laudo escrito: perfuração por projétil disparado de arma de fogo. Pergunta: a arma de fogo foi disparado por um agente estatal, por um coelhinho da Páscoa, por um Papai Noel, por quem foi? Por um agente estatal. Aí você vai pegar o nosso quadrinho, nosso triângulo, vai ver. Teve conduta estatal? Teve. Aconteceu algum dano concreto e desproporcional? Aconteceu. O dano decorreu de uma conduta estatal? Causa mortes? Sim. Acabou. O Estado vai indenizar.
Só vai discutir o valor, se vai pagar 100 mil, se vai pagar 50 mil, se vai ser 1.000, se vai ser 2.000, vai pagar. Professor, mas isso não é justo com o policial. Calma, ninguém tá falando do policial aqui. O policial não quer nem saber. O policial não quer nem saber o que aconteceu. E nem a família do morto quer saber do policial. Quer saber do Estado. O Estado vai pagar para a família indiscutivelmente. Pagou 100 mil de indenização. Agora o Estado vai procurar o agente público. E vai dizer, agente público, agora nós vamos verificar se você agiu com culpa ou dolo. Aí o agente público vai demonstrar que houve erro de tipo, acho que é, né? Aquele que o cara mira numa coisa, acerta no outro, e ele não vai pagar para o Estado. Porque o Estado não vai conseguir demonstrar que ele agiu com dolo ou com culpa. Sei lá se vai ou não, mas não vai. Possivelmente não vai. É outra responsabilidade que vem aqui para o lado do quadro agora. Olha só, a responsabilidade civil subjetiva é necessário uma conduta, um dano, também conduta, tudo isso aqui, ó, estatal, um dano concreto e desproporcional, e o nexo causal. A responsabilidade subjetiva tem esses mesmos três elementos objetivos. Só que tem que ter também o elemento subjetivo. Qual é o elemento subjetivo? Culpa ou dolo. Então, do particular contra as pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade civil objetiva. Basta demonstrar esses três elementos objetivos aqui. Pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado contra o agente que causou o dano, subjetiva. Tem que demonstrar os três elementos objetivos mais o elemento subjetivo culpa ou dolo. Se não demonstrar que o agente público teve o culpa ou dolo, não vai conseguir responsabilizar o agente público. Não vai, tá? Beleza? Gente, essa responsabilidade civil subjetiva, ela também ela é usada, ela vai ser usada no nosso direito administrativo em duas situações. Uma situação, essa que eu acabei de falar para vocês, no regresso. A responsabilidade regressiva do poder público contra o agente que causou o dano. Primeira situação. Segunda situação, omissão do Estado. Se eu alegar dano decorrente de omissão do Estado, eu tenho que demonstrar a culpa do Estado ou o dolo do Estado. Que o Estado se omitiu culposamente por negligência ou que o Estado se omitiu dolosamente. Então, olha aqui comigo, ó. Preste atenção. Responsabilidade civil do Estado pela ação de seus agentes, objetiva. Responsabilidade civil do Estado pela omissão dos seus agentes, subjetiva. Preste atenção comigo. Olha o exemplo que eu vou dar para você. Caiu uma árvore em cima de um carro e destruiu o carro particular. O dono do carro ingressa com uma ação contra o poder público. Aí você vai ter que ver. Olha o que diz o artigo 37.
As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que os seus agentes causarem a terceiros. Uma árvore é um agente público. Olha, tem muito agente público que é pior que uma árvore. Tem agente público que é uma plasta. Que tem que tomar pé no traseiro. Agora, uma árvore não é um agente público. Então, quem causou dano no carro do cara foi uma árvore, não foi um agente público. Vai responsabilizar? Não. Agora, se eu demonstrar que a pessoa jurídica de direito público agiu com culpa e isso fez com que a árvore caísse, aí vai indenizar. Mas aí eu tenho que provar a culpa. Vocês entenderam? A responsabilidade civil por omissão é subjetiva. Exemplo, a associação de moradores encaminhou mais de 10 ofícios para a prefeitura, dizendo a árvore vai cair. Senhor prefeito, é necessário podar a árvore está ameaçando ruir. Senhor prefeito, essa árvore vai destruir, vai matar uma pessoa. E o senhor prefeito nada fez. Aí demonstra o elemento culpa. A culpa, ela se desenvolve através de 3 modalidades da culpa. Negligência, quando o poder público deixa de fazer o que deveria. Imprudência, quando ele faz o que não deveria. E imperícia, quando ele faz o que não poderia. Ele não era habilitado para aquilo e ele fez. Então a culpa sempre ocorrerá nessas 3 modalidades. Uma ou outra, negligência, imprudência, imperícia. No caso da omissão, é negligência. Deixa de fazer o que deveria. Deixou de tomar as medidas para que a árvore não viesse a cair. Foi avisado. Foi notificado. Nada fez. Beleza? Gente, olha só. Então, gravou isso? Poder público contra agente causador do dano, subjetiva. Tem que demonstrar os 3 elementos objetivos: conduta, dano e nexo causal, mais o elemento subjetivo, culpa ou dolo. Responsabilidade civil objetiva. Objetiva. Particular contra as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelas ações de seus agentes. Essa responsabilidade civil objetiva, ela vai se dividir em 2 teorias. 2 teorias. Teoria do risco administrativo, teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. O sistema brasileiro adota como regra a teoria do risco administrativo. Como regra, a teoria do risco administrativo. A teoria do risco integral, olha aqui comigo, são apenas essas 2 teorias adotadas pelo direito administrativo brasileiro. Para de ler Google, para de ler Wikipedia, para de ler jornal da banca da esquina. São 2 teorias adotadas pelo direito administrativo brasileiro. Teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. Não existe para o direito administrativo teoria do risco inventado, teoria do risco criado, teoria do risco caído do céu. Não existe isso, são 2. Regra, teoria do risco administrativo. Exceção, aplicada a apenas 3 hipóteses nesse Brasil. Teoria do risco integral. Não saia daí. Na sequência, no nosso próximo bloco, eu vou explicar qual a principal diferença dessas 2 teorias, onde você vai marcar as teorias do risco integral, que são as que nos importam,
para você marcar e você tem que saber todos os outros elementos da responsabilidade civil do Estado. Nós vamos trabalhar muito aqui. Você tem que saber responsabilidade civil do Estado, os elementos da responsabilidade civil, né, o elemento que forma a indenização, tudo isso. Não saia daí, eu aguardo todos vocês.